O desaparecimento de uma jovem professora abala uma pacata cidade mineira. Entre pistas, boatos e segredos, a comunidade mergulha em dias de aflição até que a verdade venha à tona. Inspirada em fatos reais, esta história fala sobre violência, resistência e a força de recomeçar. Na pequena cidade de Santa Esperança, no interior de Minas Gerais, o tempo parecia ter outro ritmo. Quem chegava ali pela primeira vez se impressionava com a tranquilidade das ruas de pedra, as casas coloridas com varandas de madeira, as árvores frondosas que faziam sombra nas calçadas, e os moradores que se cumprimentavam com sorrisos e conversas demoradas. O sino da igreja tocava pontualmente ao meio-dia. Os pássaros cantavam pela manhã e o cheiro de café fresco sempre pairava no ar. Santa Esperança era o tipo de lugar onde todos se conheciam pelo nome, onde fofocas corriam mais rápido que o vento e onde quase nunca acontecia nada de extraordinário. Mas, naquela noite fria de junho, a rotina da cidade seria quebrada por um silêncio diferente, pesado e angustiante. Clara Andrade, de 26 anos, era uma das pessoas mais queridas da cidade. Professora da escola municipal, dedicava seus dias a ensinar português e literatura para as crianças. Tinha um jeito doce de falar, uma risada leve que ecoava pelos corredores da escola e uma paciência infinita para lidar com os alunos mais travessos. Muitos diziam que Clara tinha nascido para ensinar. Morava com os pais em uma casa simples de telhado vermelho próxima à praça central. Gostava de ler nas tardes preguiçosas, de caminhar até a feira aos sábados e de tomar café na varanda com a mãe. Naquela sexta-feira, Clara saiu de casa cedo como sempre. Deixou um beijo na testa da mãe, prometeu voltar cedo para jantar e seguiu pelas ruas ainda úmidas do sereno da manhã. Durante o dia, deu aula normalmente, corrigiu provas, conversou com colegas e até comentou sobre uma apresentação de teatro que queria organizar com os alunos. Tudo parecia absolutamente normal. Mas ao fim do expediente, quando a maioria já havia ido embora, Clara ficou na escola até mais tarde, como tinha o hábito de fazer. Às 9 da noite, quando não havia sinal dela, Dona Lourdes começou a estranhar. O relógio da sala marcava 9h30, depois 10, e Clara ainda não havia voltado. O coração da mãe apertava a cada minuto. Tentou ligar para o celular da filha, mas a ligação caía direto na caixa postal. Tentou novamente, com as mãos trêmulas, e o resultado foi o mesmo. Joaquim, tem alguma coisa errada. A Clara nunca demora assim, disse a mãe, com a voz embargada. O pai, tentando manter a calma, respondeu: pode ter perdido a noção do tempo. Vou dar uma volta pela cidade, perguntar se alguém a viu. Joaquim vestiu o casaco, saiu pelas ruas de pedra e percorreu todos os lugares por onde a filha costumava passar. Perguntou no bar do Zé, na padaria da Dona Cida, no posto de gasolina. Ninguém sabia de nada. A cada resposta negativa, a aflição crescia. Quando voltou para casa de madrugada, encontrou a esposa chorando na varanda. Não havia notícias.
não havia sinal de Clara. Na manhã seguinte, a notícia já havia se espalhado pela cidade inteira. O desaparecimento da jovem professora se tornou o único assunto nas esquinas, na feira, na igreja. A cidade que sempre se orgulhara de sua tranquilidade, agora se via mergulhada em medo. O delegado Estevão, homem conhecido por sua seriedade, assumiu o caso. Ele conhecia Clara desde pequena e sabia da responsabilidade que carregava. Reuniu voluntários e iniciou as buscas. Homens com lanternas vasculharam trilhas, margens do rio, terrenos baldios. Mulheres preparavam café e pães para sustentar os grupos de busca, que se revezavam noite adentro. Mas os dias passavam e nada de Clara. Foi então que os boatos começaram. Algumas pessoas afirmavam ter visto Clara entrando em uma caminhonete preta na estrada que levava para fora da cidade. Outros diziam que ela vinha recebendo presentes estranhos, flores deixadas à porta da escola, mensagens insistentes no celular. Aos poucos, a investigação revelou algo que muitos desconheciam. Clara vinha sendo perseguida por um ex-namorado, Rafael, que nunca aceitara o fim do relacionamento. Ele morava em uma cidade vizinha, mas aparecia em Santa Esperança sem avisar. Clara tentava disfarçar, não queria preocupar a família, mas amigos mais próximos sabiam que ela andava apreensiva. No 6º dia de buscas, um grupo encontrou a caminhonete preta abandonada em uma estrada de terra. O veículo estava coberto de poeira e mato, mas dentro havia sinais claros de violência. Um lenço rasgado, manchas de sangue e uma echarpe azul que todos reconheceram como sendo de Clara. A cidade mergulhou em silêncio. O que era apenas desaparecimento, agora se confirmava como crime. Enquanto a cidade se consumia em angústia, Clara lutava por sua vida em um lugar que parecia esquecido pelo tempo. Rafael a havia levado para uma antiga fazenda abandonada, escondida entre as montanhas. O casarão, de paredes rachadas e janelas quebradas, guardava um porão escuro e úmido onde ela foi mantida. Amarrada em alguns momentos, solta em outros, Clara tentava manter a mente firme. O medo era constante, mas dentro dela havia também uma chama de resistência. Rafael aparecia de tempos em tempos, sempre carregando sacolas com comida. Tentava convencê-la com palavras melosas. Dizia que ainda a amava, que os dois tinham sido feitos um para o outro. Clara, mesmo assustada, mantinha a firmeza. Isso não vai mudar nada, Rafael. Não vou voltar para você. Ele reagia com raiva, às vezes socando a parede, outras vezes chorando feito criança. Clara observava tudo, memorizava cada detalhe, o barulho dos passos no assoalho solto, a direção de onde vinha o vento pela fresta da madeira, até o som distante de cães latindo em alguma fazenda vizinha. Guardava essas informações como se fossem pistas, acreditando que um dia alguém a encontraria. Na cidade, a pressão aumentava. O delegado Estevão, pressionado pela população, seguiu cada pista. Interrogou amigos, vasculhou mensagens de celular, verificou câmeras de postos de gasolina.
foi quando uma denúncia anônima mudou tudo. Uma ligação dizia haver movimentação estranha em uma fazenda abandonada. Era madrugada quando a polícia cercou o lugar. O vento frio soprava forte, fazendo ranger as janelas quebradas do casarão. Os policiais entraram cautelosos, iluminando os corredores escuros. O cheiro de mofo era sufocante. Ao descerem para o porão, ouviram um som fraco, quase um sussurro. "Socorro!" Arrombaram a porta e encontraram Clara. Estava abatida, com o rosto pálido e os olhos marejados, mas viva. Caiu em lágrimas ao abraçar o delegado, repetindo entre soluços: "Eu sabia que vocês viriam, eu sabia." Enquanto isso, Rafael tentava fugir pelos fundos, correndo desgovernado em direção à mata. A perseguição durou minutos que pareceram eternos, até que foi capturado. O julgamento, semanas depois, atraiu a atenção da região inteira. Rafael foi condenado à longa pena e a cidade finalmente respirou aliviada. O retorno de Clara marcou a emoção. A praça central se encheu de moradores. Os sinos da igreja tocaram e a jovem professora foi recebida como sobrevivente. Levou tempo para retomar a rotina, mas com o apoio da família e dos amigos, voltou à escola, voltou a sorrir, voltou a viver. Para a Santa Esperança, a história de Clara tornou-se uma lembrança dolorosa, mas também um símbolo de força e coragem. A cidade aprendeu que até nos lugares mais tranquilos podem existir sombras e que é preciso estar atento aos sinais de sofrimento. E assim, a história que começou com silêncio e medo terminou com esperança e justiça. No alto de uma colina em Ouro Velho, uma cidadezinha também perdida entre montanhas mineiras, havia uma casa que todos conheciam, mas poucos tinham coragem de se aproximar. Suas janelas sempre pareciam escuras, mesmo em dias de sol, e o portão de ferro rangia quando o vento passava. A história dizia que ali morara a família Alencar, donos de fazendas de café, mas que a casa ficara abandonada após uma tragédia. Helena Barbosa, recém-formada em História, chegou à cidade para dar aulas na escola estadual. Jovem, curiosa e apaixonada por arquivos antigos, começou a ouvir histórias sobre a Casa da Colina. A princípio eram apenas comentários de alunos, cochichos no recreio. "Professora, a casa é mal assombrada." Lá dentro ainda se ouvem choros à noite. Ela sorria, acreditando tratar-se apenas de lendas locais. Mas a cada semana algo novo surgia. Dona Mair, uma das moradoras mais antigas, certa vez lhe disse em tom sério: "Helena, tem coisa que é melhor não cutucar. Essa casa já trouxe desgraça demais." Intrigada, a professora começou a pesquisar nos registros do cartório e no acervo da pequena biblioteca da cidade. Descobriu que, há mais de 40 anos, a filha mais nova da família Alencar havia desaparecido misteriosamente. Nunca encontraram o corpo, nunca souberam o que aconteceu. Pouco tempo depois, os pais morreram em circunstâncias estranhas e os irmãos se mudaram às pressas, deixando a propriedade entregue ao mato e ao silêncio. Certa tarde, Helena subiu até a colina para ver a casa de perto. O portão enferrujado
se abriu com um empurrão leve. As paredes estavam cobertas de era e o interior cheirava a madeira úmida. No chão, papéis antigos, móveis quebrados e um piano desafinado no canto da sala. O ambiente tinha algo de melancólico, mas também de fascinante. Nos dias seguintes, Helena voltou mais vezes. Anotava detalhes, tirava fotos, registrava as marcas do tempo. Até que, em uma dessas visitas, encontrou um diário empoeirado dentro de uma gaveta escondida. A caligrafia delicada revelava que pertencera a Elisa Alencar, a filha desaparecida. As páginas falavam de noites mal dormidas, de alguém que a observava pela janela, de um medo constante. Em uma das últimas anotações, lia-se: "Se amanhã eu não estiver aqui, que saibam que tentei avisar. A casa guarda segredos que não querem ser revelados." O coração de Helena acelerou. As palavras pareciam ecoar no silêncio da casa. Entretanto, em vez de recuar, ela sentiu que precisava ir mais fundo. Levou o diário ao delegado da cidade, que, a contragosto, reabriu o caso esquecido. Com as pistas do diário, encontraram um quarto subterrâneo escondido sob as tábuas do assoalho. Ali, objetos pessoais de Elisa estavam intactos. Um lenço bordado, livros e até cartas nunca enviadas. Era como se o tempo tivesse parado. As investigações revelaram que Elisa não havia desaparecido por acaso. Descobriu-se a história de um capataz da fazenda, obcecado por ela, que a mantivera presa naquele quarto por meses, até a tragédia final. O segredo da família, abafado por vergonha e medo, finalmente veio à tona décadas depois. A cidade, antes repleta de rumores, agora tinha respostas. A memória de Elisa foi resgatada e a casa da colina deixou de ser apenas um lugar de medo para se tornar um símbolo de verdade revelada. Helena, com sua curiosidade e coragem, deu voz a quem não pôde se defender. E assim, em Ouro Velho, aprendeu-se que certas histórias precisam ser contadas, não para reabrir feridas, mas para cicatrizá-las com justiça e lembrança. Na cidade de São Bartolomeu do Campo, os dias passavam devagar, embalados pelo som do rio que cortava a praça e pelo cheiro de pão de queijo que saía das padarias. Os moradores se orgulhavam da tranquilidade e da vida simples, até que um acontecimento trouxe à tona lembranças que muitos preferiam esquecer. No casarão amarelo da esquina vivia a família Moura. Era uma casa antiga, com paredes grossas, varandas largas e móveis que guardavam gerações de histórias. Quando Dona Celeste, a matriarca, faleceu,
Os filhos se reuniram para organizar os pertences. Entre baús e armários, encontraram um retrato empoeirado, guardado no fundo de uma caixa de madeira. A pintura mostrava uma jovem de vestido azul, de olhar sereno e mãos delicadamente pousadas sobre um livro. A estranheza não estava na obra em si, mas no fato de ninguém reconhecer aquela moça. Nem os filhos, nem os netos sabiam dizer quem era. Curiosos, levaram o retrato ao padre da paróquia, homem idoso que conhecia bem a história da cidade. Ao ver a pintura, o padre ficou em silêncio por longos segundos, até murmurar: "Essa é Margarida Moura, a irmã de Celeste." O nome soou como um sussurro esquecido. Poucos haviam ouvido falar de Margarida. O padre contou que, décadas atrás, a jovem desaparecera de forma repentina. Tinha apenas 18 anos e falava-se que sonhava em estudar na capital. Mas numa noite de tempestade, saiu de casa e nunca mais voltou. Os rumores tomaram conta da cidade naquela época. Alguns diziam que fugira por amor, outros que fora vítima de um acidente no rio. A família, tomada pela dor e pela vergonha, apagou o seu nome dos registros como se nunca tivesse existido. A descoberta do retrato reacendeu a curiosidade. Um dos netos de Celeste, estudante de jornalismo, decidiu investigar. Vasculhou arquivos da cidade vizinha, revirou jornais antigos e encontrou pequenas notas esquecidas. Jovem desaparecida em São Bartolomeu. Família procura pistas. Nada além disso. Até que em um caderno de anotações guardado no sótão, apareceram cartas de Margarida, nunca enviadas. Em uma delas, escrita pouco antes de desaparecer, ela confessava sentir-se sufocada pelas regras da família e sonhava com uma vida diferente. Mas também falava de alguém que a seguia de perto, que aparecia sempre nas esquinas e a fazia sentir medo. Com essas pistas, a história voltou a ganhar forma. Descobriu-se que Margarida mantinha um relacionamento secreto com um comerciante da região, homem mais velho e influente. Ele prometia ajudá-la a fugir, mas, segundo relatos que vieram à tona, também a controlava com ciúmes doentios. Nunca se soube ao certo o que aconteceu naquela noite de tempestade. Mas o retrato e as cartas trouxeram Margarida de volta à memória da cidade. Não mais como um nome proibido, mas como alguém que existiu, que sonhou, que lutou por liberdade. Hoje, o quadro restaurado ocupa um lugar de honra na biblioteca municipal. Ali, entre livros e histórias, Margarida enfim repousa, não como um fantasma esquecido, mas como parte viva da identidade de São Bartolomeu do Campo. E para quem visita a cidade, o retrato da jovem de vestido azul lembra que nenhuma história deve ser apagada, por mais dolorosa que seja. Entre as serras de Minas, havia um vilarejo chamado Santo Vale, conhecido por sua pequena ponte de pedra que atravessava um riacho tranquilo. A ponte era o coração da cidade. Por ela passavam crianças a caminho da escola,
namorados em passeios ao entardecer e lavradores levando cestos de verduras para a feira. Mas por trás de tanta simplicidade, escondia-se uma lembrança amarga. Décadas atrás, um jovem chamado Lucas desaparecera justamente naquela região. Filho de um carpinteiro, era querido por todos, ajudava na igreja, tocava violão nas festas juninas e tinha sempre uma palavra gentil para quem cruzasse seu caminho. Numa noite de julho, porém, Lucas não voltou para casa. Tinha ido deixar a namorada na porta de casa, e a última vez que foi visto estava atravessando a ponte, sob a neblina fria que cobria o vale. Depois disso, silêncio. A cidade inteira o procurou por semanas. Rastrearam trilhas, vasculharam o riacho, perguntaram em cidades vizinhas. Nada foi encontrado. Com o tempo, o mistério virou lenda. Uns diziam que Lucas havia fugido para tentar a vida na capital. Outros, que teria sido vítima de um crime jamais revelado. Havia até quem jurasse ouvir, em noites de lua cheia, acordes de violão ecoando pela ponte. Anos se passaram e a história foi se apagando, até que Marina, neta de um dos amigos de Lucas, decidiu reabrir as lembranças. Jovem pesquisadora de folclore, ela chegou a Santo Vale para escrever sobre as lendas da região. Quando ouviu falar da ponte, ficou fascinada. Marina começou a conversar com os mais velhos, gravando depoimentos. Dona Iracema, que fora vizinha de Lucas, disse em voz baixa: "Minha filha, ele não fugiu. Ele tinha medo de alguém. Eu lembro bem. Um sujeito estranho andava rondando a cidade naquela época." Intrigada, Marina foi atrás de registros antigos no cartório. Encontrou boletins de ocorrência esquecidos, relatando brigas de bar envolvendo um forasteiro, um homem violento que havia trabalhado como tropeiro na região. O documento dizia que na semana em que Lucas sumiu, esse homem também desapareceu. A jovem pesquisadora passou dias na beira do riacho, observando as pedras da ponte. Foi quando encontrou, entre frestas cobertas de musgo, um objeto enferrujado. A fivela de um cinto, com as iniciais L.A. O avô de Marina confirmou: era de Lucas. A descoberta trouxe comoção à cidade. A ponte, que por tanto tempo guardara silêncio, revelava finalmente um fragmento da verdade. A suspeita era de que uma luta havia ocorrido naquela noite, talvez motivada por ciúmes ou vingança, e que o corpo de Lucas jamais fora encontrado nas águas escuras do vale. Embora a resposta definitiva nunca tenha surgido, Santo Vale mudou a forma de lembrar seu jovem. Hoje, uma placa de bronze na entrada da ponte traz seu nome: Lucas Andrade, lembrado pela alegria que espalhou e pela saudade que deixou. E quem passa pela ponte ao entardecer, quando a neblina cobre o riacho, costuma dizer que ainda sente uma presença leve, como se alguém caminhasse junto, dedilhando um violão invisível.